Fala galera, tudo bom? Aqui é o Eric e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre expressões. Existem situações que é mais fácil você usar expressão do que keyframe. O que são expressões? São como se fosse uma linguagem de programação dentro do After, onde você digita lá um comando e o After fica executando aquele comando o tempo todo. Então você economiza keyframes e consegue fazer coisas muito mais complexas se tornarem simples. Existe um equilíbrio aí, às vezes é mais fácil usar keyframes, às vezes é mais fácil usar expressão. Tem hora que a expressão complica. E expressões também não são tão fáceis de se entender. A dica que eu dou é, tem algumas na cabeça, umas 4 ou 5 mais básicas, porque de tanto usar você vai acabar decorando mesmo, não vai ser difícil ter elas na cabeça. E tenha guardado algumas escritas. Abra um bloco de notas, um documento do Word e vai colecionando expressões. Você guarda todas lá num cantinho, quando você precisar você acessa e usa. Existem alguns sites muito bons também que eu vou deixar na descrição que ajudam, que tem bastante conteúdo sobre isso. Tem bastante coisa para você aprender e para você procurar e guardar também. Nesse tutorial eu vou dar breve passada por algumas coisas para vocês entenderem como funciona a expressão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um relógio de ponteiro só usando a expressão, sem nenhum keyframe. Então vamos começar criando uma composição, Ctrl N, vou chamar de relógio V2, porque eu já fiz um para testar, Enter. Ctrl Y para criar um sólido, vou chamar de background, escolher uma cor para ele. Comp Size, ok, tá lá o meu background, vou travar. Agora eu vou digitar um texto, vou pegar a ferramenta Ctrl T, clicar e digitar 1, Enter do teclado numérico. Tá aí o meu número 1, vamos fazer então os 12 números do relógio de ponteiro usando expressão. Comecei pelo 1, vou centralizar ele na minha comp, Ctrl Home, tá centralizado, importante que esteja alinhado ao centro, tá? Ok. Qual que é a minha ideia? Eu quero duplicar essa layer 1 e eu quero que ela já saia o número 2 na posição que deve sair. Então vai sair 1, 2, conforme eu for duplicando vai sair até o 12, já formando um círculo. Como que funciona para fazer isso com expressões? Primeira coisa que eu tenho que falar para o After é que cada vez que eu for duplicar esse número, ele vai sair ele vai sair um número para frente. Uma maneira de fazer isso é usando o index. O que é a expressão index? O After index é esse númerozinho aqui que toda layer no After tem. Ó. O meu BG é 2, esse meu texto é 1, certo? Então vou abrir aqui o meu texto, vou em Text, Source Text, vou segurar Alt e clicar no Stopwatch. Quando eu fizer isso, eu vou abrir a minha expressão. Olha lá, uma expressão em Source Text, está escrito aqui embaixo. E aqui, onde eu digito os meus comandos. Vou apagar isso que está e vou digitar Index. Enter do teclado numérico. Nada mudou. Por quê? Porque aqui eu estou com o número 1, aqui o meu index é 1. Se eu duplicar essa layer agora, veja bem, cuidado para não se confundir aqui. O index dessa layer é o 1, então ela é o número 1. Se eu clicar aqui em solo, ó, eu vejo só ela. Agora eu vou desligar o solo dessa e ligar o solo dessa. Essa é a número 2, que o index é 2. Cuidado para não se confundir com os nomes das layers, que vai ficar ao contrário, tá? Acontece que quando eu duplico, eu posso sair duplicando até o 12. Vai dar certo, ó. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Mas isso não é interessante. Eu quero duplicar e eu já preciso fazer a voltinha aqui. Como funciona isso? Aqui é uma matemática rápida. Vou abrir o R de Rotation e vou fazer o seguinte. São 12 números em uma volta. Um círculo, uma volta, 360 graus. Então eu preciso pegar 360 e dividir por 12. Que eu vou ter quantos graus eu vou ter que adicionar em cada número do relógio. Do 1 até o 12. 360 dividido por 12 dá 30. Então, a cada número acrescentado, ele precisa girar 30 graus. Vou aqui no Rotation, Alt, clique no Stopwatch,
para abrir as expressões. E vou adicionar a seguinte expressão. Index, que é o meu númerozinho, vezes 30, de 30 graus. Enter. Então aqui eu vou ter o número 1, index 1, vezes 30, ele já está rotacionado 30 graus. Quando eu duplicar, vai surgir o número 2, rotacionado mais um pouquinho. E assim, ó, reparem que eu vou formando os meus 12 números. Qual que é o problema aqui? Eles estão todos um em cima do outro. Precisa ter um espaço entre eles. Como a gente vai fazer isso? Vou apagar todos, vou deixar só o número 1 por enquanto. Como que eu resolvo? Se eu usar aqui o A de Anchor Point e subir o Anchor Point do meu número 1, reparem, o Anchor Point dele continua aqui, mas o meu número 1 está lá longe. Eu mexi aqui no Y. Se eu for duplicando agora, vai dar certo. Ó. Viram? Tá lá, os 12 números. Cada um rotacionado 30 graus, dá a volta certinha. Acontece que eu não quero fazer isso. Por quê? Se eu quiser mudar o espaçamento desse relógio depois, eu vou ter que selecionar todos, apertar A e ficar mexendo aqui no Anchor Point deles. Não é difícil fazer isso, mas eu quero fazer de uma maneira mais fácil, de maior controle. Então vou apagar todos novamente, vou deixar só o meu número 1. Vou voltar o Anchor Point dele para o 0. Vou criar um no Object, Ctrl Alt Shift Y. Vou renomear ele para controlador do Anchor Point. Detalhe importante, quando eu criei uma comp aqui, um null, o meu número 1 virou 2 por causa do index dele. Como eu resolvo isso? Simples. Jogo o meu no Object para baixo, voltei a consertar o index do meu número 1 aqui. O que eu vou fazer? O meu Anchor Point vai ser controlado por esse no Object. Então eu vou aplicar um efeito nele. Clicar com o botão direito, vou em Effect, Expression Controls, Slider Control. O Slider Control é só um número que corre para lá e para cá. Não faz nada por enquanto. Eu vou no meu número 1, apertar A de Anchor Point, Alt, clique no Stopwatch. Vou pegar aqui ó, esse chicotinho, que é o mesmo do Parent, é como funciona. Vou clicar no Control Anchor Point, puxar o chicotinho do 1, da expressão do Anchor Point do 1, lá no Slider. Reparem que o After já criou para mim aqui uma expressão. O que aconteceu aqui? O Anchor Point agora, o X e o Y dele, funcionam de acordo com o slider desse controlador. Então se eu aumentar o slider aqui, por exemplo, pus 86, reparem, o X e o Y desse Anchor Point agora, 86. Qual que é o problema disso? Eu não quero mexer no X do Anchor Point, eu só quero mexer no Y. Para que isso aconteça, é simples, é só eu alterar um pedacinho da minha expressão. Vamos dar uma olhada nela aqui. Ó. O After chamou de temp, uma variável ele criou, tá? De nome temp, igual tudo isso daqui, que traduzindo é o número que está no slider. E aí o After criou aqui embaixo, entre colchetes, X e Y do Anchor Point, temp e temp. Ou seja, aqui é quanto está valendo o meu slider em X e aqui é quanto está valendo o meu slider em Y. Se eu não quero mexer em X, se eu quero deixar o meu X em 0, eu vou apagar aqui esse valor para X e digitar 0. Agora não importa o que eu faça, o meu X desse Anchor Point vai ser sempre 0, porque ele está aqui nessa expressão. E o Y, dado por temp, que significa o número que está no slider. Então se eu mexer no slider, reparem aqui, X manteve-se 0, Y de acordo com o meu slide. Por que isso vai funcionar legal? Agora sim eu vou duplicar os meus números até chegar em 12. Ctrl D para duplicar, tá? Eles estão todos lá, um em cima do outro. Eu vou vir aqui no meu controlador de Anchor Point e vou aumentar o slider. Reparem, para todos funciona igual. Ok? Vou deixar com espaçamento aí de 300.
temos os números do relógio. Para eu não ter mais problemas com o index, se eu criar uma layer aqui em cima da layer 1, eu vou mudar todo esse relógio aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pré-compor esses números. Então eu vou selecionar do 1 ao 12, mais o meu controlador de anchor point, Ctrl Shift C, e vou chamar de números do relógio. Eu criei uma pré-comp. Se eu precisar editar esses números, eu entro aqui, dou 2 cliques nela. Aí, ó, ela já abriu aqui para mim e eu tenho meus números todos, mais o controlador do anchor point. Certo? Então, a gente já criou os números. Vamos aos ponteiros. Para criar um ponteiro, eu vou apertar Ctrl R para revelar minhas guides. Vou puxar uma aqui do cantinho e colocar aqui. Não importa muito onde, tá? Eu vou criar um shape layer em formato de linha. Então vou pegar minha ferramenta G de caneta, vou aqui em Fill, clico na palavra Fill e ponho desligado, esse é o símbolo de desligado, tá? Em Stroke eu vou escolher uma cor para o meu Stroke, no caso branco, e aqui eu vou escolher a espessura, 5. Vou clicar, criar um ponto, clicar, criar outro ponto. Volto para a ferramenta V, a setinha. Seleciono um dos pontos e coloco na guide. O After dá esse snap na guide, que é grudar nela. E você seleciona o outro ponto e coloca aqui. Agora deu o snap, eles estão retinhos. Posso levar minha guide embora. Jogo para cá. Eu tenho aqui, ó, uma linha reta. Posso até alterar o tamanho dela aqui, a espessura. Quero colocar meu anchor point bem na base dela. Como eu faço isso? Eu aproximei aqui, ó. Para mexer assim com essa mãozinha pela comp, posso tanto segurar a barra de espaço, quanto segurar o scroll, apertar o scroll do mouse e segurar. Vou pegar a ferramenta Y, que é a ferramenta que move o anchor point, e puxar ele bem aqui para a base do meu ponteiro. Agora eu vou apertar Ctrl Home para centralizar o meu ponteiro. Estou achando que ele está muito comprido, vou apertar S de Scale, desligar aqui a minha correntinha e abaixar o Y. Ok, esse é o meu ponteiro das horas, vou chamar de horas. Vou duplicar, esse vai ser o dos minutos. Apertar S e aumentar um pouquinho. Trocar a cor dos minutos aqui para amarelo. Certo, tenho o ponteiro de horas e minutos. Se eu apertar aqui R em horas e rotacionar, olha lá, ele gira normal. Aqui no meu relógio eu quero que cada hora represente 1 segundo. Então, como é que eu tenho que pensar? É o seguinte, quantos graus valem cada hora? Quantos graus o meu ponteiro precisa rodar do 12 até o 1? Para rodar uma volta inteira, são 360 graus. 360 dividido por 12, 30. Então, do 12 até o 1 tem 30 graus, do 1 até o 2 tem mais 30. Então, quer dizer, ele vai ter que rodar 30 graus por segundo. Para que uma hora seja 1 segundo. Se eu quiser que ele rode 1 hora a cada 2 segundos, por exemplo, ele vai ter que rodar 30 graus a cada 2 segundos, ou 15 graus por segundo. Qual que a gente resolve isso em expressão? Qual que é a expressão para isso? Vamos lá, Alt, clique no Rotation. A expressão é time. Time é o quê? Aquela ação executada, no caso Rotation, vai ser executada 1 grau mais 1 grau a cada segundo. É isso que significa time. Se eu der um Enter aqui, vocês vão ver, ó, em 0 segundos, 0 graus. Se eu for para 1 segundo, 1 grau. Reparem aqui. Mas eu quero quantos graus por segundo? 30. Então eu vou pôr time, asterisco, que significa vezes, 30. Enter. A cada 1 segundo, o meu ponteiro gira 30 graus. Eu tenho 1 hora por segundo. Agora o ponteiro dos minutos tem que girar
360 graus, enquanto esse aqui, o das horas, gira 30, ou seja, 360 graus por segundo. A lógica é a mesma, eu vou clicar em minutos, apertar R de rotation, Alt, clique no stopwatch, time vezes 360. E assim a gente tem um relógio de ponteiro todo setado com expressões. Reparem que eu não coloquei nenhum keyframe. Certo? Existem algumas expressões básicas que eu acho de fundamental conhecimento de qualquer motion designer. Elas são bem simples, mas elas são cartas na manga que você tem que ter. Fiz uma publicação sobre isso no blog. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link também aqui para você dar uma olhada. Tá, lá tem explicando um pouquinho melhor sobre a expressão time e tem algumas outras bem interessantes. Lembre-se, expressão é um negócio que vai muito longe. E vale o estudo, sim. Mas vale também você querer ter uma coleçãozinha. Não precisa decorar todas. Colecione algumas. Com o tempo você vai acabar decorando. E uma última coisa é que se você abrir aqui, por exemplo, vou abrir aqui o rotation, que está com uma expressão. Quando a gente cria uma expressão, tem o chicotinho e tem essa setinha aqui, que abre como se fosse um dicionário de expressões no After, que você pode adicionar. Então vem várias áreas aqui, que já tem até algumas delas tem algumas dicas. Por exemplo, aqui se eu for aqui em global, comp, entre parênteses name, quer dizer, você tem que pôr o nome da composição que você quer. E assim por diante. Ó, a time está aqui que a gente usou. Certo? Composição é um campo vasto no After, até um pouco complexo. Vou voltar a falar sobre isso no blog, com outros tutoriais que são bem interessantes de uso de expressão. Mas para começar, eu acho que era isso que eu queria falar. Acho que dá para ter uma noção aí do poder das expressões num tutorial bem simples. Espero que você tenha gostado. Um abraço. Se puder curtir e compartilhar, vai me ajudar demais. E até a próxima.